Aí, artistas, sejam muito bem-vindos a mais um Artística Podcast. Sou João Pereira. Eu sou Evandro Lucas. E hoje vamos continuar, né, com a nossa sequência, né, de podcasts aí, falando sobre arte, informando o pessoal e sempre de uma forma bem descontraída, né, mano? Esse nosso podcast é um show, né? Com certeza. O Artística Podcast tem dominado o país aí, com todas essas informações, com toda essa dinâmica, e isso é um grande diferencial aí desse nosso podcast. Muito bem, e hoje, Evandro, a gente vai falar um pouco sobre uma coisa boa. Sabe o que é? Não, diz aí o que é. Ganhar dinheiro. Ei, coisa boa! Nessa pandemia, nessa crise, ganhar dinheiro, falar sobre isso é importante demais. Quem é que não gosta de ganhar dinheiro? É um trabalho satisfatório. Trabalho satisfatório. Mas antes de começarmos, vamos falar do nosso patrocinador. Vamos falar sobre o nosso patrocinador, né? Estamos falando da Casa do Colegial, né? Casa do Colegial. Por que, João, indicar a Casa do Colegial? Cara, primeiro o seguinte, Casa do Colegial tem dois fatores importantíssimos lá. Primeiro é que você vai encontrar uma linha muito grande assim de arte, né, em geral. Não só materiais escolares, né, de papelaria e tudo mais, de forma geral, mas também a linha artística. Então é a casa diferenciada. Você vai lá e por exemplo, eu passo uma lista de material para os alunos, tanto de desenho como de pintura, e eu digo, olha, vá lá que você vai encontrar todos os materiais. A lista não vai faltar nenhum. Desenho, papel, lápis, pincéis, tintas, né? Papel diferenciado para desenho. E o que eu acho interessante lá é que vou até mandar um alô para a doutora Valéria. Alô, doutora Valéria. Ela sempre tem esse cuidado de entrar em contato com os artistas, os profissionais, para saber o que é que realmente, qual o melhor material, né? Isso é importante demais, esse feedback, né? Muito mais. E os funcionários também, as funcionárias de lá sempre se informam, né, sobre como é determinado material, para saber informar bem, né, a pessoa que vai comprar lá pela primeira vez. E sem falar que o atendimento lá é muito bom. Eu digo por experiência própria como cliente. Muito bom. O Casa Colegial, vá lá, procure se informar. Lá tem tanto material para a linha escolar, papelaria em geral, como a linha artística. Então, show de bola. Muito bom. É isso aí. E quem quiser também fazer parte dessa equipe de patrocinadores, fica à vontade, né? Que a Colegial fica na Praça da Bandeira. Praça da Bandeira e Avenida Canal. Avenida Canal. Ok. Quem quiser fazer parte aí do patrocínio também do nosso podcast, aí da Artística Podcast, fique à vontade aí, entre em contato conosco através das nossas redes sociais aí, Artística Escola de Artes, no nosso Instagram, e aí estaremos aí aberto aí a novas parcerias. Isso ok? Aí. Muito bom. Lembrando que eu esqueci de que eu ia lembrar, mas a gente vai, daqui a pouco eu lembro pra gente falar. Beleza? Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre ganhar dinheiro. Vamos falar sobre ganhar dinheiro, que é uma coisa muito importante hoje. É bom. Todo mundo gosta de ser, como é que se diz? Ser recompensado pelo trabalho justo, né? E quando fala sobre ganhar dinheiro, Evandro, muitas vezes as pessoas, principalmente quem é da área de desenho, de pintura, de ilustração, de arte em geral, muitas vezes o pessoal diz, mas é porque aqui no Brasil ganhar dinheiro com arte é complicado. E ainda é um pouco, né? Mas qual é a área que não é complicado, né? Se você trabalha... Eu que eu digo. Né? Eu trabalho com área de muita resistência e sei como é difícil. É verdade. Né? Principalmente quem é empreendedor, né? Individual, né? Quem trabalha como autônomo. Você tem de... A primeira dica, eu acho que é não apenas ser um bom profissional, não apenas se qualificar, né? Mas você acha que é preciso o que além disso? Cara, hoje, para vender trabalho? Para vender trabalho é uma sequência de coisas, uma sequência de fatores. Isso que você falou aí, de ser bom profissional, primeiramente você tem que ser muito bom. Porque se você não for bom, você não tem condição de cobrar. Outra coisa, vocês têm que estar por dentro do mercado de trabalho. Né? Não adianta você saber, você tem que entender que ser justo não é fácil cobrar menos do que os outros. Ao contrário, você tem que estar por dentro de como é a média de preço para você trabalhar dentro desta média
agora também valorizando o seu serviço. Isso. Não é isso? Exatamente. Então, acho que entra aí nessa área, você, como você disse, se informar sobre o mercado de trabalho e também se informar como ser um empreendedor. Exatamente. Como é que você vai vender o seu trabalho, né? Ó, como começar a vender. Então é bom se informar, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar um pouco perdida, né? Mas como é que eu vou cobrar pelo meu trabalho, né? Como é que eu vou saber o valor certo, né, do trabalho? Então, se informar, né? Eu acho que você tem que saber vender o seu trabalho. Para que aconteça isso, uma das coisas que você... É um grande diferencial que a gente tem notado que o mercado deixa muito a desejar, é o que nós chamamos não prostituir o mercado. Infelizmente ocorre muito isso. As pessoas que se dizem ser profissionais colocam o preço, não, o cara fez um valor X por esse trabalho, essa caricatura, vamos supor assim, ou esse mascote. Não, eu faço aí por metade do preço. Cara, não façam isso. Não façam isso. Vocês não estão ganhando dinheiro. Vocês estão sendo, me desculpa a expressão, não vou dizer a expressão não, mas vocês estão sendo, no mínimo, antiprofissionais. No mínimo, antiprofissionais. Isso. Não é? Às vezes vem um medo, né? Ah, eu tenho medo de perder aquele trabalho. Mas o medo existe, mas quando você rejeita um valor mínimo, lá na frente você pode receber muito bem por aquilo ali, porque seu trabalho, e manter essa sequência. As melhores empresas sabem cobrar. Isso. As melhores empresas sabem cobrar. E quando você cobra correto, o cara vai entender, o teu cliente vai entender que aquilo é justo, que é digno valor, do seu trabalho. Né? Ó, vamos lá, você, não, eu trabalho com arte. Não, não é só. É sua inspiração, é sua capacidade técnica, você tem gasto de energia, você tem gasto de tempo, você tem tudo que você investiu para se capacitar, você tem água, você tem o equipamento que você utiliza, seja ele um lápis que você já falou aí que tem lápis que são caríssimos. Sim. Né, para você fazer um trabalho de qualidade. Não é barato, né? E se for uma arte digital, você tem seu equipamento como notebook, como seu computador, que não pode ser qualquer um, né, uma mesa. Então, são vários fatores para que você possa dizer assim, eu tenho que saber o que cobrar. E também quanto é uma mesa dessa para trabalhar hoje, uma barata? Na faixa de 400, 500 conto. Que não executa como propriedade que você deseja, né? Uhum. Eu não sei como é o nome daquela que você estava procurando recente, que é para fazer. Aquela é uma Paint-Play, que já é a partir de R$2.000. Pois é. Então, não é um valor tão barato assim. Não é caro, não é caro, mas é o seguinte, é um equipamento que você tem que investir para que você possa produzir com qualidade. E eu acho interessante isso, Evandro, porque essa semana mesmo eu estava conversando com uma cliente que ela também já faz alguns trabalhos de arte e tal, mas ela estava querendo investir na parte de mascotes, aí quer até fazer um curso, vai fazer um curso de cartoon, né, para aprender a fazer mascotes. E ela perguntou quanto é que eu cobrava, eu disse, é X. Ela fez, pois é, porque tinha uma cliente que achou muito caro esse valor, não sei o que, eu disse, olha, é X o valor que eu passei, mas se essa cliente fosse numa agência de publicidade para solicitar um mascote como esse, ia ser o triplo do valor que eu pedi. Por aí. Né? Por aí. Porque aí eles têm a questão de pagar funcionários, tem todos os encargos. Tu fez me lembrar agora uma questão interessante. Olha como é interessante isso, pessoal. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área de arte, eu não sou artista como o Joel, tá? Mas eu pratiquei aí a profissão de artista também, mas na parte de computação gráfica. Eu comecei como arte finalista. Arte finalista. Tu trabalhou um tempo ainda como arte finalista? Trabalhei também como arte finalista. E o que é interessante é que o arte finalista, ele tem o design, tem o cara, né? Então, mas é só que tudo começa de uma boa base. E quer queira, quer não. O cara que começa lá em cima, ele não sabe como é a base do arte finalista. E ele não sabe o que é fazer uma arte
para desenvolver para várias peças, por exemplo, como a gente faz numa agência de propaganda. Não é isso? E fazendo a pressão, né? Trabalhar sob pressão assim extraordinária. É para daqui a 1 hora, se vira. E aí a questão de preço que a gente está falando sobre essa questão é interessante. Tu vai lá no arte finalista, numa empresa que trabalha com arte finalista, eu queria fazer essa logozinha, só uma logozinha. Bem pequenininha, né? Aí o cara vai cobrar uma besteira lá, aí você vai para a agência de propaganda, o cara que quer fazer aquela logozinha, ele vai e cobra lá um valor justo. Né? Tipo assim, 1000 vezes mais, né? Em porcentagem. E o cara paga satisfeito. E acha caro o que o arte finalista cobrou. Exatamente. É uma coisa... É impressionante. Não, se você cobrar... Digamos que o trabalho seja só uma... Um trabalho é R$100. Um trabalho simples. Digamos, R$100. Aí se você cobra 80... Vou ajudar esse cara, vou cobrar aqui 80. Aí o cara diz... Cara, não dá pra fazer por 50, não. É desse jeito. Então... Aí você vai na agência de propaganda, procura o mesmo serviço, eu vou colocar por baixo R$800. Exato. Por baixo. É desse jeito. É interessante que eu estava conversando até com um amigo meu. Mas nós defendemos, queremos dizer para vocês que estão nos ouvindo, que nós defendemos essa tese dos R$800, da qualidade. Exatamente, qualidade. A gente não está criticando, não. A gente quer que o que seja arte finalista entenda o valor da sua profissão. Valorizar. E comece a se valorizar. Valorizar, entendeu? porque senão a pessoa vai continuar trabalhando como enxugando gelo, né? Exatamente. Ele não vai ganhar, ele vai achar que o trabalho é sufocante, é estressante, não vale a pena e muitos desistem, porque não tá... primeiro ele começou a cobrar errado. Exatamente. O medo faz isso, né? Não vou cobrar aqui porque eu acho que a pessoa não paga. Meu amigo, uma coisa que a gente aprendeu com o tempo é justamente isso. Há clientes que pagam. Só precisa procurar os verdadeiros clientes. Precisa procurar. E outra coisa, se você impor o valor, claro que é diferente. Você, por exemplo, vai fazer um trabalho para seu João, que é dono do mercadinho pequenininho, para você, ou um trabalho que você faz para... Eu concordo, e João, mesmo mas assim, se seu João, né, o seu José, o seu Pedro, por favor não, né? Porque o povo se ofende com tudo, né? Então assim, se o cidadão X, que é dono de uma mercearia pequena, for numa agência e o dono de uma empresa multinacional for na agência, ele vai ser cobrado de forma justa também. não, claro. Então assim, agora uma coisa que eu, antes para não perder o raciocínio sobre o arte finalista, eu quero só dizer, cobre, mas primeiro se qualifique, viu? Se qualifique. Porque também não adianta você querer cobrar sem ter capacidade técnica para isso, não. Exato. Saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo. Existe tudo uma história, toda uma dinâmica, todo um processo de uma criação por trás para que se encontre a logística. Exatamente. Você fez lembrar uma vez que eu ainda estava trabalhando freelance, fazendo logos, manual de identidade visual, tal. Hoje ainda faço, mas assim, raramente. Eu estou mais visado na área de ilustração. Mas quando aparece, a gente pega. E um cliente me procurou, eu fui indicado, né? Um cliente me procurou para fazer uma logo. E eles disseram que já tinha ido em agências de publicidade e não tinham conseguido fazer. Não tinham chegado na ideia que ele queria, né? Aí foi o que eu fiz, eu digo, vamos marcar um café. Fui lá tomar um café com o cara. Tudo com café, né? Tudo com café resolve. Oh, Jesus. Aí tomando um cafezinho e fui conversar com ele, saber quais eram as necessidades do cliente. Ele começou a dizer, eu comecei a pegar as informações, tal. Uma conversinha de meia hora. Cheguei em casa, num dia fiz a logo, mandei para ele, ele só disse, pronto. Você fez o que eu queria. Era o que eu queria. Simplesmente escutar o cliente, não impor. Aí você vai, coloca toda a capacidade técnica e explica o porquê. Convence o cliente realmente, o porquê de a fonte, a cor, o símbolo que está sendo usado ali. Então, é impressionante. Tem que ter como tem que ter um estudo total. E
na agência de propaganda é legal porque tem toda uma equipe envolvida por trás disso. Claro. Né? Nós tínhamos ali o nosso amigo Saulo, como nosso diretor de redação, que ele criava toda uma história, mas não é uma história mal contada não, tá? É uma história com base justamente na leitura que foi feita da captação do cliente com a nossa atendente, Larissa lá. E a gente ia lá, pegava a ideia, passava para a redação passava para a criação desenvolvia, tinha a supervisão da direção e tudo isso criava sua logística. E no final a gente como diretor de arte viu o produto final e dizia, rapaz, eu criei isso como conjunto, né? A arte muito mais limpa, né? Então é isso. E é muito importante se qualificar, né? E eu acho interessante essa questão de não cobrar barato. Eu vou citar só mais um exemplo aqui. Eu estava conversando outro dia com um grande amigo meu que ele vai ser entrevistado aqui. A gente já marcou com o William Medeiros, que é um grande cartunista e caricaturista. Foi um dos caras que serviu como inspiração para investir realmente na área da caricatura. A gente vai conversar aqui sobre isso outro dia. E então a gente estava conversando sobre como ficou poluído o mercado, né? A gente falando que a gente cobra mais ou menos na faixa de, dependendo do tipo de caricatura, de 150 a 200 reais uma caricatura. Então o que foi que aconteceu? Uma caricatura digital, né? A gente estava falando sobre algumas empresas que fazem caricatura em massa e imprimem em canecas, tal. E aí eu fiquei sabendo que algumas dessas empresas contratam caricaturistas para fazer caricaturas. Eu fui me informar como é que funcionava. Depois eu fui ver, cara. Os caras recebiam por produção. A gente achou ridículo. Por produção. Então cada caricatura ficava, sabe quanto, Evandro? Diz aí o valor. Por caricatura. 50 quanto? Os 50 era bom, cara. Deus é mais. 15 reais por caricatura. Isso é um absurdo. Então imagina, o cara é usado como cobaia para fazer as caricaturas. O valor, ele tem que fazer 10 caricaturas por dia para ganhar o valor de uma, que a gente faz em 1 hora. Bicho, é um negócio incrível. É complicado. Vocês estão entendendo aí, né, pessoal, que então não se prostitua desse não vale a pena, não vale a pena você trabalhar assim. E assim, sabe qual o grande erro da humanidade, assim, e aí estou falando profissionalmente, é que o brasileiro sabe que tem gente que vai fazer isso. Vai explorar. Vai se vender. Vai se vender, porque isso é se vender. Né? Então ele aproveita e explora. Porque ele vai ter E quem tá ganhando é quem lá? Quem tá ganhando é o cara, gente, presta atenção. Só vai ganhar dinheiro quem tá com dinheiro. Ele vai te oferecer um valor, vai te chamar de otário, desculpa, mas a expressão é essa, e você tá se achando porque você tá trabalhando. Está sendo explorado para trabalhar. Então a questão, primeira coisa, não tenha medo. Ofereça seu trabalho, se qualifique, mas ofereça seu trabalho e peça um preço justo. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ser inflexível, né? Claro, não. Agora não. A questão, quando a pessoa tem essa flexibilidade, por exemplo, se o seu serviço vale, vamos lá, uma caricatura aí que o João acabou de falar um valor que ele cobra 150 reais para fazer uma caricatura. E não importa, um outro detalhe, não importa o tempo. Se você pode levar 10 minutos ou pode levar um dia, mas é o valor do seu trabalho. Certo? Não importa a habilidade, né, que a pessoa tem. A habilidade que você tem. Então é o seguinte, 150 reais. Ah, beleza, você vai fazer 2, 3 caricaturas, você vai cobrar 100 reais, vai diminuir o preço. Cara, beleza. Mas está se falando de 3, 4 caricaturas para um serviço só. Não está se falando do cara dizer assim, não, eu vou pagar 80 reais e você deixar, porque a pessoa vai saber que se ele jogar um preço para você, você vai acabar cedendo. Então, dê seu preço, se valorize. E eu acho engraçado, sabe, que tem alguns que chegam. Não, cara, faz aí, ó, faz por 50 reais que eu vou divulgar teu trabalho, tu vai conseguir mais. O que acontece, Evandro, quando a gente vai no centro, numa loja e tal, e a gente... Quanto é desconto à vista? 5%. Não, e outra coisa, quando a pessoa diz assim, tal, o valor é X. Aí, tá bom, beleza.
Depois eu dou uma passada aqui. O que ele quer dizer com isso? Quando você não quer comprar? Né? Depois eu dou uma passada. Você não vai passar nunca. Não vai passar nunca. Então assim... Então essa história de divulgar... Cara, hoje tem rede social. Então faça um bom trabalho e divulgue nas redes sociais que com o tempo, a pessoa tem que pensar nisso. Com o tempo, seu trabalho vai ser conhecido e as pessoas vão lhe procurar. Tá entendendo? E se você acostumar as pessoas com um preço que não é justo, as pessoas vão te procurar. Você vai ser conhecido por cobrar barato. Vamos ali que o cara ali... Cabra é barateiro. A gente consegue lá negociar o preço. Aí daqui a pouco aparece outro que é mais barateiro ainda e o mercado tá aí, né? Tá uma negação nesse aspecto. Tá, aí diz, eu não ganho dinheiro com isso. Não, claro, você não ganha. Você não se valoriza. Então tem de aprender. Quem está começando, principalmente eu teve muitos alunos meus que vieram perguntar e perguntam como cobrar. E até perguntando assim, mas se eu cobrar X, eu tenho medo de cobrar X e o cliente não pagar. Não importa, comece da maneira certa. Cobre o valor justo, porque senão você vai estar perdendo tempo. Tudo que você investiu, você vai estar desvalorizando o seu trabalho. E outra coisa, nada impede de... Eu acho muito interessante isso. Outra vez eu cheguei numa lanchonete e eu estava com o meu alguns desenhos do portfólio, né? E eu estava com outro artista lá ao lado, que era um dos professores também. E essa menina lá, atendente da lanchonete, ela disse, o que é isso? Eu digo, não, eu trabalho com desenho, deixa eu dar uma olhada. Quando olhou, ah, meu Deus, você tem que desenhar minha filha, ela é muito bonita. Aí eu assim, fiquei perguntando, um colega meu, sim, por que eu tenho de desenhar de graça? Será que tu chega perto, mano, de um engenheiro ou de um arquiteto? Tem como não. Tem como fazer? Tem como não. Faz um trabalho aí pra mim. Os caras cobram. Uma coisa é você ser amigo como a gente é e fazer um trabalho presentear, mas o mercado está aí para isso. Eu incentivo meus alunos do mesmo jeito, sabe? Por exemplo, eu tenho alguns alunos na área de segurança do trabalho, na área de bombeiro civil. Cara, os caras se vendem, faz aí eventos aqui no... Não vou dizer o nome aqui em Campina Grande, em eventos grandes, o cara trabalha por 30, 40 conto. A noite toda arriscando sua vida, Isso não existe não, Joel. Isso não existe não. Se valorize, meu amigo, como profissional. Tem algumas plataformas, cara, que por um tempo, eu também já caí nessa armadilha. Você pensa, é uma oportunidade de trabalhar fazendo o logo, mascote e tal. Tem algumas plataformas que elas fazem, olha o nome, criação competitiva. Então tem várias. Então, eu não gosto daquilo não. Meu amigo, tem lá o briefing dizendo o que é que o cliente quer. Aí você vai lá e faz a sua arte e manda para lá. Se a sua for selecionada pelo cliente, é que é pago. Quer dizer, tu está trabalhando de graça, não sabe se... E outra coisa, ele já dá o valor, né? Já dá o valor. O valor é X. É. Aí você vai se vender, porque os caras cobram barato lá. Não, quer dizer, eles não cobram barato, né? Eles pagam barato, é diferente. E você dá um tiro no escuro, né? Porque pode ficar ali, ó, escravizado, tentando várias vezes. Bicho, não é isso. Tinha um amigo teu que era perito nisso. Era. Mas não tem futuro. E outro dia... Um tal de design que tem aqui em Campina Grande que era perito nisso. Pronto. E outro dia, até eu vi um camarada que é expert falando sobre isso, cara, ilustrador, dando dicas sobre como cobrar a clientes de forma justa e tal. E ele falou sobre isso. Não entre nessas plataformas que existem aí de competição, porque você está se vendendo uma coisa que é incerta, cara. Então, diferente daquele trabalho que você faz, que você expõe. Ali é diferente. E o cara... É diferente. É tipo um leilão? É como leilão. Ali é justo, porque você faz seu desenho, em vez de estar engavetado em casa, você coloca lá no leilão e as pessoas oferecem um valor. E assim, tem trabalhos que podem ter um preço mais baixo, mas tem outros que você pode conseguir um valor extraordinário com as vendas. Mas você sabe que vai vender. Não é uma coisa que você coloca ali e vai competir com outros, né? Então você sabe que vai vender. Então é muito interessante você se informar, né? É muito interessante. Eu vi esse cara falando, esse cara que é ilustrador, ele fez um trabalho para Ford, né?
E o cara Somente. falou simplesmente que foi um banner grande, né, para ser exposto lá no outdoor, que simplesmente ele cobrou 40 mil pelo trabalho. E a empresa paga a empresa. Então, assim, como eu disse, você vai cobrar para uma empresa muito grande. A gente tá precisando de um desse aí, né? Tá precisando, né? Seria interessante. É. Mas é isso aí, mano. Então, o primeiro ponto é perder o medo, né, de cobrar, começar a cobrar pelos trabalhos de forma justa, né? E a gente falou aqui sobre escolher, ver o tipo de cliente, né? Você pode ser flexível. O tipo de cliente. Agora a questão é, quanto cobrar pelo trabalho? Isso é uma coisa interessante que a gente pode falar sobre duas coisas, que a gente já pincelou aqui um pouco, né? Duas coisas. A gente pode cobrar pelo... o cafezinho sempre é bem-vindo, né? Então, barulho. A gente pode pensar em duas coisas, Evandro. Se o trabalho ele vai ser... digamos que você vai fazer um trabalho que exija um pouco de produção. Então você vai cobrar pela produção. Espera. Esse trabalho vai ser um trabalho externo. Talvez você vai fazer uma pintura num mural. Sei lá. Então, quantos dias você vai levar? Quantas horas você vai levar? Que tipo de equipamento? Onde combustível, é que vai ser? Tudo, deslocamento, logística, toda a logística. Material, alimentação para esse dia. Então você leva, coloca tudo isso em pauta, né? Material que vai ser gasto e tal. E aí você soma pela quantidade de horas, né, de produção, e aí você vai cobrar. E você pode ser realístico. Como é que você pode ser realístico? Faça o seguinte. Faça uma autoavaliação honesta. É muito interessante isso, honesta. Dá uma olhada no teu nível de trabalho honestamente. Até pode ter um feedback do outro profissional também para perguntar. Isso é importante. Um profissional mais experiente. Perguntar, o que você acha do meu trabalho? Honestamente, pode dizer. E dê uma olhada em outros artistas no teu segmento também. Eu estou nesse nível mais ou menos, eu estou próximo desse nível, eu estou bom desse jeito, eu estou próximo ou estou muito longe. Então, a partir daí, começa a fazer uma avaliação. Peraí, quanto é que eu poderia cobrar por hora do meu trabalho? Quanto é que vale a hora do meu trabalho? Isso aí, Evandro, já é um parâmetro muito legal para a gente saber quanto cobrar. Exatamente. É muito interessante. Minha hora vale R$30. Minha hora vale 50. Não, minha hora é R$100. Né? E você tem que entender que como artista não é muito barato a hora de vocês, né? Não deveria ser, pelo menos, né? Não deveria ser porque, assim, principalmente a pessoa... Primeiro, para ser um bom profissional, você tem que se qualificar. Isso exige aquilo que a gente falou, né? Tempo de estudo, valor financeiro investido, né? Equipamentos e tudo mais. Então tem que levar tudo isso em consideração. Então seja realista. Quanto é que custa a sua hora de trabalho? Quanto é que você acha que custa a sua hora de trabalho? Isso aí já vai pesar na hora de cobrar. E outra coisa é aquilo que você falou. O primeiro ponto é isso. E a outra coisa você já deu um toque aí, que é observar o mercado de trabalho. Quanto é que o pessoal está cobrando por esse tipo de arte? Quer seja um desenho, tem que ter um parâmetro, quer seja uma ilustração, quer seja um logo. Claro que a gente vai de região para região, mas tendo um parâmetro, a gente vai saber como cobrar. Exatamente. Tá entendendo? Uma outra coisa que eu queria falar com você que está aí na pauta que a gente está conversando é a questão do pagamento. Como é que funciona isso, João? Porque isso também é importante, né? Também é muito importante. Por quê? Lembrando que tem muita gente que, como o João falou agora há pouco, que diz assim, eu vou ali e volto já. Esse volto já que quebra você na emenda, né? Então para garantir isso, o que é que você faz? Eu acho que a gente já passou por isso algumas vezes. Já passou. Então, hoje tem a questão da 50% adiantado. Não tenha medo de cobrar 50%. Aconteceu numa agência de propaganda, uma vez que eu trabalhava, que eu criei uma logomarca
para uma banda de forró que fez muito sucesso aqui, que eu não vou dizer o nome. Sim. Que eu passei, assim, acho que um dia com ele no meu pé, que eu nunca tinha visto um negócio aqui. Criando o que ele queria. Desenvolvendo. Quando a gente desenvolveu toda a ideia que ele queria, ele fez: amanhã eu tô aqui de volta. Ele pegou a nossa ideia, levou. Eu não era dono da agência, não. Botou outro cara pra. Fez a mesma coisa e levou. Então, assim, essa ideia de trabalhar sem antecipação. Sem um sinal, né? Sem um sinal de antecipação. Às vezes existe a questão de você conhecer, por exemplo, uma empresa como uma agência de publicidade que você vai prestar serviço para lá, mas você já conhece os profissionais de lá. Não, é diferente aí. Tudo mais, então você sabe, ó, a gente vai pagar isso no final, tal. Então tem uma garantia, mas vai lá, faz um contratozinho. Exato. Então para ter uma garantia. Tudo documentado, né? documentado. Se é pela internet, ó, prints das conversas, e-mails, você tem toda a prova ali, tá entendendo? E outra coisa. E eles têm documento, assinatura online, tudo. E não manda o arquivo final, manda uma imagem lá em baixa resolução, talvez com uma marca d'águazinha, pessoal. Exatamente. Tem Então, tudo para você não levar calote. Tem que ter uma segurança para os dois lados, né? Exatamente. Cobra pelo menos 30%, cara. Aí o ideal é pedir 50%. Diz, olha, eu trabalho assim. É difícil uma pessoa dizer não. Você diz, olha, eu trabalho com 50%, viu? Adiantado, então eu vou fazendo o material todo e vou te mandando para a gente fazer os ajustes necessários, tal. E no final a gente pega a outra parte e manda o arquivo final. Pronto. O grande problema é o medo do povo de cobrar, de fazer a coisa certa. Medo de cobrar. Não tem que ter medo de cobrar, porque se a gente tiver medo de cobrar, eles vão ter medo de pagar. Exatamente. E outra coisa. É o detalhe, né? O cliente que vai comprar, ele precisa ter confiança. E se você não passar essa confiança desde o momento que você atende o cliente, até cobrança, a forma como você cobra, se você tem gagueja, se você tem dúvida de que vai cobrar do seu serviço, ele já vai ver que o serviço é meia boca. Essa é a verdade. É verdade. Pode até não ser, você pode ser um profissional de mão cheia. Mas se você gaguejou nessa hora de fechar o negócio, isso a gente até já pesquisou, já estudou sobre isso, o cara vai dizer assim: não, isso aí não é um profissional que eu quero, não. Mas, e esse aqui eu posso aproveitar também, cair em cima aqui, deitar e rolar. Uma coisa que é muito importante é você ter conhecimento de outros artistas da área, né? E isso a gente já passou por várias empresas, muito bom, a gente pegou uma experiência muito legal com isso, agências de publicidade, empresas de sinalização visual, serigrafias, gráficas, tudo isso ajudou a gente a ter um know-how muito grande assim para saber até como abordar os clientes. E uma pessoa que falou algo muito interessante, que você também conheceu, com certeza, trabalhou com ele até, nosso amigo Irã, lá da Desivart, né? Acho que foi uma das primeiras empresas de impressão, não foi aqui em Campinas? A primeira foi. E de lá que surgiram vários profissionais com as empresas que tem hoje. Então, uma coisa que ele falou para mim é muito interessante. Joel, Irã, ele chegou e disse: Joel, uma coisa é certa, eu vou dizer uma coisa para você, olha, eu brinco, tiro onda com todo mundo aqui, com os funcionários, com você, mas quando eu estou na frente do cliente, eu me transformo. Vestimenta, aparência e imposição. Até a postura e impostação de voz eu trabalho de forma diferente. Para o cliente sentir que eu sou uma pessoa confiável, isso que a gente falou agora. Exatamente. Então, se você vai lá todo desleixado, não sabe se comunicar, tem medo de cobrar, falar sempre com medo, o cliente vai sentir isso. E como você falou, às vezes a pessoa pode, como se diz, deitar e rolar em cima de você, oferecer qualquer valor, e pode também, assim, descartar. Diz: não quero não, procurar um profissional mais qualificado. Né? A verdade é essa. Então é isso, gente. Vamos começar a vender os trabalhos. E para isso, se qualificar, depois não ter medo de cobrar, né? Ser justo. Ser justo, né? Não quer dizer que não possa ser flexível às vezes, mas não ser besta, né?
Exatamente, tem que no frigir dos ovos que nós num resumo se capacite, seja justo, se qualifique para saber como vender, saiba oferecer o seu produto com confiança e não se prostitua. Não se prostituir é uma das coisas, porque existe uma questão, só para finalizar, é o seguinte: a gente sabe que sempre vai haver concorrência, mas observa, concorrência é bom. Concorrência é bom. Se você é um profissional qualificado, concorrência não existe. A verdade é essa. Você tem que ser diferenciado, né, em duas coisas: capacitação, né? Você tem que ser um bom profissional e tem de saber vender o seu trabalho. Observa, por exemplo, quantas farmácias existem uma em cima da outra. Elas deixam de ganhar? De jeito nenhum. Sabem vender. Então, da mesma forma, é o seu produto. Da mesma forma é o trabalho, né? Centros comerciais, espaços, tudo assim. Tudo tem sua concorrência e cada um tem a sua forma de oferta. O diferencial está em você. Exato, e olha só, pode botar como exemplo isso. Tem gente que vende água na rua e não sabe ganhar dinheiro. Tem gente que faz um grande negócio. Na verdade é saber vender o seu produto. Então hoje, mais do que nunca, hoje está vivendo uma época, principalmente de pandemia, a gente tem que saber não apenas ser qualificado, mas saber vender o produto. Então, buscar, saber ser um bom empreendedor. Entendeu? Então é isso aí que a gente queria falar para vocês, tá certo? Gente, muito bom. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Artística Escola de Arte no nosso Instagram. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho, né? Dá sugestões, é muito importante. E faz o seguinte, se possível, pessoal, divulguem esse podcast, né, para outras pessoas que você acha que esse conteúdo é importante, que vai interessar. Faça isso, você vai estar contribuindo. Nosso objetivo aqui, como a gente sempre diz, né, não é simplesmente conversar sobre arte, é informar. Além de informar quem realmente precisa dessa arte, certo? Mais um Artística Podcast. Mais um chega no final. Podcast. Então, gente, muito bom. Agradecer mais uma vez a sua presença e show de bola e até o próximo. Artística Podcast.